Jesus, Lucas, capítulo 16, versículo 2. Na essência, cada homem é servidor pelo trabalho que realiza na obra do Supremo Pai e, simultaneamente, é administrador, porquanto cada criatura humana detém possibilidades enormes no plano em que moreja. Mordomo do mundo não é somente aquele que encanece os cabelos à frente dos interesses coletivos das empresas públicas ou particulares, combatendo tricas mil a fim de cumprir a missão a que se dedica. Cada inteligência da terra dará conta dos recursos que lhe foram confiados. A fortuna e a autoridade não são valores únicos de que devemos dar conta hoje e amanhã. O corpo é um templo sagrado. A saúde física é um tesouro. A oportunidade de trabalhar é uma bênção. A possibilidade de servir é um obséquio divino. O ensejo de aprender é uma porta libertadora. O tempo é um patrimônio inestimável. O lar é uma dádiva do céu. O amigo é um benfeitor. A experiência benéfica é uma grande conquista. A ocasião de viver em harmonia com o Senhor, com os semelhantes e com a natureza é uma glória comum a todos. A hora de ajudar os menos favorecidos de recursos ou entendimento é valiosa. O chão para semear, a ignorância para ser instruídas e a dor para ser consolada são apelos que o céu envia sem palavras ao mundo inteiro. Que fazes, portanto, dos talentos preciosos que repousam em teu coração, em tuas mãos e no teu caminho? Vela por tua própria tarefa no bem, diante do Eterno, porque chegará o momento em que o poder divino te pedirá da conta de tua administração. Assim seja. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a esta casa de amor e de oração. E aqueles que estão aqui chegando pela primeira vez, também se sintam bem. O que a nossa casa oferece? Nós temos o passe de tratamento, que é uma consequência das necessidades de cada um, né? Outra coisa que nós temos é o atendimento fraterno. Às vezes as pessoas se sentem angustiadas, estão buscando respostas e não as encontram, então poderão agendar um atendimento fraterno e serão atendidos pelo grupo da Casa de Trabalhadores. Temos também, que faz parte de um tratamento também, a água fluidificada. Sempre após a nossa explanação doutrinária, no final do trabalho da noite, quando vocês se retiram da casa, vocês recebem um copinho com água. Essa água é uma medicação. E cada um, dentro das suas necessidades, mentalize aquilo que está necessitando para curar o seu corpo, para curar seu espírito. E tomem, bebam aquela água. Então, é uma medicação, né? Também temos na casa, nós temos à disposição alguns livros da onde nós mantemos a casa. A casa é mantida, toda a despesa da casa é mantida justamente pela colaboração que algumas pessoas fazem, pela colaboração dos trabalhadores da casa e pela venda de livros. Assim nós nos mantemos, né? E nós temos todos os sábados, a partir das 5 horas da tarde, temos um início de estudo para aqueles que estão ingressando pela primeira vez. Depois temos o grupo mais adiantado, que começa às 6 horas, então vai das 5 a 15 para 6, depois tem outro grupo das 6 até 15 para 7. Às 7 temos a nossa explanação, seguida daí de passe de tratamento e de atendimento fraterno. Então a casa está à disposição de todos
E nós esperamos sinceramente que aquilo que os trouxe aqui hoje e que traz vocês todos os sábados, vocês encontrem aqui as respostas que vocês necessitam e a ajuda que esperam. Então vamos iniciar. Primeiramente, nós sempre fazemos uma oração por nós mesmos. Então, nesse momento, nós estamos aqui, Pai amoroso e justo, para pedir por cada um de nós. Temos, nesse momento aqui, nos colocamos em Tuas mãos, para que cure o nosso corpo e, principalmente, cure os males do nosso espírito, nos dando paz, nos dando amorosidade, nos dando a paciência necessária e aceitando tudo aquilo que está no nosso dia a dia, porque assim nós assumimos essa responsabilidade de viver esta encarnação com todos os ônus que ela traria. Nos dê força, nos dê perseverança e principalmente nos dê muita fé para que possamos seguir em frente. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dê hoje. O pão nosso de cada dia nos dê hoje. Perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas nos livre de todo o mal. Hoje temos o privilégio de receber a nossa colaboradora de férias e de feriados, né? Como tivemos um feriado no Rio Grande do Sul, ontem se comemorou a Revolução Farroupilha, o Dia do Gaúcho, então a nossa colaboradora, a Lúcia, está aqui conosco para, mais uma vez, nos ajudar a entender um pouco mais. A Lúcia Brangel, ela vem da Casa Espírita Bezerra de Menezes de Porto Alegre e, coincidentemente, a leitura deu início ao tema da explanação de ela, que é a parábola dos talentos. Do semeador, desculpe. Parábola do semeador. Então, vibremos que tudo que ela nos dirá, que possamos assimilar e mudar um pouco o nosso dia a dia, porque isso é ser espírita, é fazermos o melhor a cada dia que passa. Não foi coincidência. O mundo espiritual trabalha com muita conexão com nós mesmos, né? E não é coincidência. O mundo espiritual é todo conectado. E eu tenho certeza que quando eu estava lá em Porto Alegre, decidi, através dos mentores dessa casa, que me deram uma ordem, porque nós ficamos muito à vontade aqui, porque na coordenação aqui da casa nos deixa à vontade de escolher o tema da palestra, né? Isso é uma prova de muita confiança em nós e a gente fica muito feliz com isso. Sinal que os nossos queridos dessa casa, os trabalhadores amorosos dessa casa, confiam nos seus trabalhadores que vêm de fora, né? Então nós ficamos aqui muito à vontade, porque nós que escolhemos o tema da palestra. Mas a casa aqui não tá alerta, né? Então ela manda o recado lá para Porto Alegre, lá para onde nós estamos, lá para Criciúma, lá para onde está o palestrante e diz: hoje tu vai falar sobre isso. Nós, como ceareiros do Senhor, como ceareiros da doutrina espírita, que com muito orgulho, né, carregamos essa tarefa tão divina, obedecemos e trazemos com todo o amor para vocês o nosso trabalho. Um trabalho simples, mas com toda certeza, um trabalho de muito amor, com muita boa vontade, com muito desprendimento, querendo compartilhar com vocês o que essa doutrina tem de melhor, que é o nosso Mestre Jesus, que é os nossos mentores espirituais, enfim, que é essa casa aqui que acolhe vocês com tanto amor e com tanto carinho, né? Então eu sempre digo, antes de começar, que nada é coincidência e que quando vocês lá na casinha de vocês pensaram em vir aqui, pensaram lá no meio da semana, né? Já disse isso outras vezes aqui, talvez alguém que já conhece o meu trabalho já deve ter escutado. Quando vocês pensaram assim, eu vou lá no Allan Kardec sábado, naquele momento o lugar de vocês já estava preparado, o remedinho espiritual já estava preparado esperando vocês, enfim,
O mundo espiritual trabalha com muita perfeição. E é essa perfeição que Jesus quer passar para nós, né? Por isso que ele fez as suas parábolas, por isso que ele se preocupou tanto em fazer um trabalho tão bonito aqui nesse planeta, né? E nós estamos aqui para ver se conseguimos juntos, não é eu aqui falando, somos todos nós juntos, a equipe da casa, os mentores espirituais que se encontram nesse canto aqui sempre, aqui muito atentos, né? Eles ficam nos intuindo para dizer o quê? Dizer o que vocês precisam escutar, né? Mas eu vou começar hoje, em primeiro lugar eu quero dar uma boa noite para todos, que eu já comecei pegando o gancho da querida aqui, que falou muito bem, por sinal, né? Todos nessa casa trabalham muito bem. O trabalho aqui é muito bem feito e muito bem sintonizado. Então, assim, é um privilégio, não de vocês estar aqui, mas meu. É um privilégio meu. Meus queridos, eu vou começar contando uma história de uma mãe para vocês. Uma mãe, que tinha muitos filhos, Foi assim naquela época dos anos 50, 40, sabe, que tinha aquelas famílias numerosas, que as mães tinham 12, 15 filhos, né? Antigamente era assim, as famílias eram grandes, né? E essa mãe tinha muitos filhos. Um determinado dia ela estava num lugar público, com todos os seus filhos, sentada no lugar público, e foi feita uma pergunta. Chegou alguém para ela e disse assim, perguntou para ela: qual é dos teus filhos, levando em conta a sintonia, levando em conta que cada um tem seu jeito de ser, qual é dos teus filhos que tu mais ama? Qual é que tu mais ama? A gente sempre tem alguém que a gente mais ama. E ela não teve problema nenhum em responder. Ela respondeu na mesma hora. Ela disse: o que eu mais amo é aquele que mais precisa de mim. O que eu mais amo é aquele que está doente, que está triste, que está machucado, que está com febre, que está precisando de ajuda. Esse é o que eu mais amo. O meu amor por o meu filho, o que eu amo mais no momento, é aquele que está precisando de mim. E essa mãe falou exatamente aquilo que o nosso Pai faz com nós. Ele com nós é assim, meus queridos irmãos. Ele mais ama aquele que mais precisa no momento. Ele mais ajuda, ele mais cuida. Vamos trocar esse amor por cuidar. E foi isso que essa mãe quis dizer, com toda certeza, né? Foi o amor que ela tem, o cuidado que ela tem com aquele que mais precisa dela, é o que o nosso Pai faz com nós. Ele mais ama aquele que no momento está precisando dele, né? Por isso que sempre Jesus falava, é o doente, né? É o doente que precisa do médico, não é o são que precisa do médico, né? Não é o certinho que precisa do médico, não é o que está no caminho certo, é o doente, é aquele que está necessitado que precisa de mim. Jesus falava muito, né? Então o nosso Pai divino, nosso Pai maior, né? Com esse pensamento de amar aquele que mais precisa, de amparar aquele que mais precisa, se preocupou tanto com isso que nos mandou Jesus. Nos mandou Jesus para nos cuidar. Nos mandou Jesus para nos dizer justamente isso aí. Jesus chega aqui num momento assim que a humanidade ainda está muito imatura na fé, né? Veio depois de Moisés. Moisés foi a primeira revelação. A primeira revelação foi Moisés, pegou o povo bem iniciante, bem bruto ainda. E a partir daí as pessoas foram evoluindo pouco a pouco e chegou um determinado momento que foi necessário vir esse mestre aqui nos ensinar. Mas mesmo assim como segunda revelação, Jesus chega aqui e ainda não tem aí como chegar em nós com as suas palavras, assim, só em palavras, explicando a religiosidade, explicando a espiritualidade, porque as pessoas não iam entender. Elas eram muito humildes, muito simples, elas sabiam muito pouco, não tinham ainda esse jeito que nós temos hoje. Hoje nós nos entendemos até por um olhar, até por uma maneira de falar, até por uma entonação. A gente se olha e já se entende. A gente olha o semblante de alguém e já assim, ih, a Lúcia não está boa hoje, né? Ih, a Lúcia hoje está contente. Por quê? Porque a gente mostra no nosso rosto, na nossa maneira, como nós estamos no momento. E a outra pessoa pega. Tá? A gente tem muito tempo de vida a mais, muitas encarnações a mais. Então a gente vai aprendendo, né? Naquele tempo, nossos queridos daquela época, que talvez fossem muitos de nós que estamos aqui, né? Muitos de nós estavam lá, naquela época. Nós não tínhamos ainda esse jeito para aprender, essa maneira de pegar as coisas com facilidade. Então Jesus falava por parábolas.
O que eram parábolas? Parábolas eram historinhas. Ele pegava os costumes da época, fazia uma historinha e depois dali daquela historinha ele associava o que ele queria dizer. Então o nosso evangelho é rico em parábolas, né? Ele é cheio de parábolas e que a gente aprende e tira reflexões maravilhosas. Cada vez que a gente lê uma parábola do mestre, além da gente ficar energizado, a gente tira alguma coisa diferente. Se nós continuar lendo, cada dia que lê, a gente tira alguma coisa melhor, a gente aprende alguma coisa melhor daquelas parábolas. E tem uma parábola dele que é lindíssima, lindíssima, porque tem tudo a ver com o que ele ensina, tem tudo a ver com ele, tem tudo a ver com a essência desse mestre tão doce, que é o mestre Jesus, né? Que é a parábola do semeador. Aquela que diz assim, o semeador saiu a semear. O semeador saiu a semear, carregando um monte de semente na mão. Ele tinha aquela missão de semear. E ele caminhava por aquela estrada, cheio de sementes. Nós vamos imaginar o semeador, né? Com aquela função, com aquela tarefa de semear. Era a tarefa dele. Todos nós temos a nossa tarefa, né? Todos nós precisamos fazer a nossa tarefa. E ele tinha essa tarefa de semear. E ele ia caminhando daquela estrada, com as mãos cheias de semente, com os bolsos cheios de semente, com a mochila carregada de sementinha. Mas ele, infelizmente, ele foi perdendo sementes pelo caminho. Ele perdeu muita semente pelo caminho. E os pássaros, muito espertos, porque os pássaros são espertos, né? Eles viam aquelas sementinhas e comiam aquelas sementinhas. O semeador olhava e dizia, pá, perdi um monte de semente, mas não faz mal, eu vou continuar minha tarefa, eu tenho essa tarefa, eu trouxe ela comigo, olha, meus, cuidem bem, nós também temos a nossa tarefa, né? Nós temos que continuar, nós não podemos parar no meio da estrada, nós não podemos parar no meio do caminho, nós temos que continuar, mesmo que nós percamos um monte de semente no caminho, nós temos que continuar. E o semeador disse, não, eu tenho que continuar. E foi caminhando, Aí ele visualiza um baita de um terreno, diz, é agora que eu vou plantar minha semente, é agora que eu vou conseguir. Sobrou muita semente, porque ele era rico em semente, né? Ele tinha aquele monte de semente no bolso. Então ele olhou assim aquele terreno e disse, é agora, que coisa boa. Só que o terreno tinha muita pedra. Era muito pedregoso, o terreno não era próprio para as sementes dele, mas ele disse, eu vou tentar. Olhem bem, meus queridos irmãos, não podemos desistir, nós temos que tentar, quantas vezes por precisar, nós temos que tentar. Ele disse, eu vou tentar. E quem sabe se a minha sementinha cresce nesse terreno, mesmo com pedra. E depois, se eu não encontro outro terreno, eu vou tentar. E atira também a semente no terreno pedregoso, cheio de pedra. E a sementinha ela até vem, ela consegue. Ele atirou com tanto amor, com tanta certeza, que ela até chegou a crescer um pouquinho. Ela cresceu um pouquinho, só que aí era muito pedregoso, ela não alcançava o lençol de água, ela precisava se manter. Então o que acontece? Veio a chuva, veio o vento, né? Veio os temporais, veio o sol quente e queimou a sementinha. A plantinha morreu. E o nosso semeador mais uma vez ficou triste, mas ele não desistiu. Porque a gente não desiste da nossa tarefa. Nós não podemos desistir da nossa tarefa. Nós temos que ensinar para os nossos pequenininhos. Tem pequenininho lá atrás, ó. Lá tem um pequenininho. Nós temos que ensinar para os nossos pequenininhos. Nós não podemos nunca desistir da nossa tarefa. O semeador continuou andando, continuou se caminhando. E era frio, e era chuva, e era vento. E ele sempre caminhando, porque ele tinha uma tarefa. A tarefa de plantar, a tarefa de semear. E isso que ele visualiza outro terreno. E ele diz, é agora que eu vou conseguir plantar minha sementinha. Ele visualiza aquele terreno grande, enorme, só que tinha um detalhe, né? Tinha muito espinho, tinha muita erva daninha nesse terreno. Mas ele disse, não, mas eu vou tentar, eu vou tirar minha semente, eu vou conseguir, eu não vou me intimidar. E ele joga a semente ali. Só que dessa vez foi pior ainda. Às vezes acontece uma coisa ruim e acontece uma pior em cima, né? E aí essa é para arrebentar, né? Essa é para arrebentar. Pá, aconteceu isso, eu pensei que estava bem, quando eu vejo ali acontece uma pior ainda. Ele
joga a semente, mas aqueles espinhos, aquelas ervas daninhas, aquele monte de sujeira que tem naquele terreno, se gruda na sementinha e não deixa nem ela florescer. E aí dá para desistir, né? Mas ele não desistiu porque ele tinha confiança, ele sabia que era a missão dele, não importa que as sementes tenham morrido tudo, eu tenho mais nos meus bolsos, eu tenho mais no meu coração, eu tenho vontade de vencer, eu vou continuar. E ele continua, e continua mais um pouco, e caminha mais um pouco, e chega então, visualiza um enorme de um terreno. Ah, mas esse era diferente. Esse era diferente, esse era plano, a terra estava toda adubada, era bonito, era bem localizado. E aí o nosso semeador joga a semente e eis a felicidade, né? Porque aquela semente floresce, ela vira flores, perfuma o ambiente, ela fica colorida, enfeita o lugar. E o nosso semeador então diz: que maravilha, eu consegui, eu venci, eu me resignei, eu não baixei minha cabeça, eu passei por 1, 2, 3 situações e eu consegui lá da 4ª, mas eu consegui, né? Eu consegui. Então o nosso semeador fica feliz, fica alegre, né? E aí então a gente pensa: mas quem é esse semeador que a Lúcia está falando? Quem é esse semeador? O que Jesus está dizendo dizer com isso? O semeador é o nosso mestre. A semente é a palavra dele, né? O semeador representa então Jesus. A semente é o que ele nos ensina. Então nós podemos comparar. Vamos voltar um pouquinho para trás. Aquela semente que ficou lá no caminho, né? Que ele foi verdando, atirando e ficou no caminho. Aquela semente nós podemos comparar com as pessoas que não adianta nem a gente falar, né? Eles estão tão fora daquela ali, eles estão tão longe daquela doutrina de Jesus, eles estão tão longe da verdade, que eles não querem nem escutar. Eles não querem nem escutar. Eles perdem aquela semente vai embora, fica na estrada, fica jogada fora. E nem que a gente olhe para trás para pegar, não dá mais porque os passarinhos já comeram. Eles perdem total, né? Vamos agora no segundo exemplo. O segundo exemplo, aquele terreno que é cheio de pedra, que até a sementinha entra e chega a nascer um pedacinho dela. Lembram? Nasce um pedacinho, aí vem o sol e mata, queima. Nós podemos comparar com aquelas pessoas que até têm um pouco de boa vontade. Ai, mas eu vou lá no Allan Kardec. Lá tem uma palestrante que fala muito bem, tem um pessoal que faz o evangelho, tem um atendimento fraterno, tem a aguinha frutificada. Eu vou ir lá, tem tanta gente que vai, é tão feliz. Aí a pessoa vem, chega aqui, senta, se enche de amor, se enche de entusiasmo, fica melhor, fica feliz e diz: mas que coisa linda que ela casa espírito. Só que ela sai ali na porta, chega ali na frente e já esquece tudo. Já começa a lembrar dos vícios, já começa a discutir com as pessoas, já começa a ter uma vida de pessoas mal-humoradas, já começa a conviver com pessoas que não são compatíveis à sua vontade, à sua bondade, e ela esquece. Então, a sementinha, né, murcha, mas é tudo temporário, né? Depois a gente vai conversar sobre isso. E aquele terceiro caso, vamos ver o terceiro caso. Aquele terreno que é cheio de espinho, cheio de erva daninha. Nós podemos comparar com aquelas pessoas que não adianta nem tu jogar a semente. Porque o coração delas é tão cheio de egoísmo, de maldade, de inquietação, de ansiedade, de inveja, de corrupção, de moral baixa, que aquilo que ela tem dentro dela, ela sufoca, né? Ela sufoca quando vem a semente do bem. Ela manda embora a semente do bem. E não adianta aquilo ali, não adianta nem jogar a semente, né? E o último exemplo, aquele belo terreno, todo adubado, pronto para ser atirada a flor, para ser atirada a sementinha, aquele terreno bonito, né, próprio, em lugar apropriado, que pega sol, que já está pronto, que está com terra preta. Nós podemos então o quê? Comparar com as pessoas que já têm o coração aberto, já têm o coração trabalhado, já têm o coração preparado para receber as palavras do Mestre.
Então o nosso mestre nos ensina que tudo tem um momento e que a gente passa por esse momento, e nós temos que ter muita paciência, nós passamos por esse momento, mas não podemos desistir. Não podemos desistir quando nós vemos o terreno pedregoso, não podemos desistir quando nós vemos o terreno cheio de espinho, não podemos desistir, porque vai chegar um momento que nós vamos sim conseguir conquistar o nosso terreno melhor, que nós vamos chegar a conquistar o terreno fértil, o terreno da terra preta, o terreno da terra adubada, para nos tornar pessoas do bem e pessoas melhores. Então isso Jesus quis nos mostrar. Só que, meus queridos irmãos, depende muito de nós adubar esse terreno. Eu trabalho lá na Casa Espírita, no atendimento fraterno também, e eu sempre, quando recebo meus queridos, eu sempre digo que eles são meus queridos naquele momento, como vocês estão sendo agora, né? E quando eu recebo meus queridos, eu digo, nós estamos aqui fazendo tudo o que nós podemos, isso aqui vale para o momento agora também. Nós estamos aqui fazendo tudo por vocês, nós estamos conversando, nós estamos mostrando a palavra do Mestre, nós estamos oferecendo a água fluidificada, o amor, o carinho, o passe. Mas nada adianta se vocês não preparar esse terreno para receber tudo isso. Nós precisamos nos ajudar, meus queridos irmãos. Nós precisamos nos elevar para receber todo esse amor. Nós precisamos chegar numa determinada sintonia com o Mestre, porque senão não existe essa conexão. Eu gosto sempre de dar como exemplo o Zaqueu. O Zaqueu está no nosso Evangelho, lá no capítulo 16 do nosso Evangelho. O Zaqueu era um publicano, ele era chefe dos publicanos. Ele era um homem assim visto, muito mal visto, porque os publicanos daquela época trabalhavam com dinheiro, eles eram muito ostensivos, eles eram pessoas que eram muito assim, pessoas que só pensavam em cifras, sabe? Então eles eram mal vistos pelo povo, eles eram cobradoras de impostos, e ele era chefe dos publicanos, então ele chefiava um grupo de publicanos, então ele não era bem visto pelos seguidores de Jesus. Porque ele pertencia a uma camada de pessoas que eram muito materialistas. A pessoa, quando se envolve muito com dinheiro, pensa só em somas, pensa só em lucro, ela fica muito materialista, porque ela acha que isso aqui é tudo. Ela acha que morreu, terminou, então ela fica muito materialista. E o Zaqueu pertencia a esse grupo. Mas chegou um determinado momento que o Zaqueu talvez estivesse preparando o seu terreno. Ele sentiu o seu coração preparado, ele sentiu o seu coração adubado e ele teve um desejo enorme de conhecer Jesus. Ele disse assim, eu tenho que conhecer esse mestre. Ele sentiu aquele desejo enorme de conhecer, ele teve uma vontade enorme de ver Jesus. Então ele ficou sabendo que Jesus ia entrar na sua cidade. A cidade é chamada de Jericó. Ele sentiu assim vontade assim, de ver o mestre. E ele correu para o lugar onde Jesus ia passar. Ele correu para aquele lugar, mas como ele era muito baixinho, uma estrutura muito baixa, né, ele teve que subir uma árvore. Ele viu uma árvore chamada sicômoro. E ele subiu naquela árvore e ficou lá em cima olhando o mestre, assim, para ver o mestre passar. Ele sentiu esse desejo de entrar numa sintonia com o mestre. E quando ele passa, quando Jesus passa assim, ele fica surpreendido, porque Jesus olha para ele e diz assim, Zaqueu, desce já daí, que ainda hoje eu vou estar contigo na tua casa. Todo mundo se apavorou, inclusive ele. Agora imagine vocês num show, vão num lugar onde tem uma celebridade e sobem numa cadeira, sobem em alguma coisa para ver a pessoa, e a pessoa olha para vocês, Lúcia, eu sou a Lúcia, Lúcia, desce daí, Lúcia, que eu vou na tua casa hoje. Eu ia ficar muito surpresa, né? O Zaqueu ficou muito surpreso. E mais surpreso ainda ficaram as pessoas, os seguidores de Jesus, porque disseram assim, mas mestre, esse homem deu uma vida, um homem que só pensa em cifras, como é que tu vai na casa dele, mestre? E o mestre diz isso, como eu falei no início da palestra, né? São quem que precisam dos doentes? Os doentes que precisam de quem? Do médico, e o médico nesse caso é o médico Jesus. Então, Jesus notou que ele precisava, que ele estava querendo se sintonizar com a doutrina melhor, com o bem, com a verdade, né? Então Jesus vai na casa de Zaqueu, e Zaqueu recebe ele com muito amor e se oferece, não, eu vou dar metade dos meus bens, e se precisar eu dou até mais, se for necessário eu darei até mais, para que eu possa ser seu seguidor. Então Zaqueu, ele se eleva, Então nós podemos ter essa elevação de duas maneiras. Nós podemos ver essa elevação
na parte material como celular. Isso aí fica bem explicado, né? A gente entende bem. Mas também nós podemos ver na parte espiritual, e eu acho que é isso que o nosso Evangelho quer nos dizer, né? Então, a parte espiritual é a elevação de Zaqueu, a subida na árvore, é a elevação espiritual de Zaqueu para chegar até o mestre. Ele chamou a atenção do mestre, ele subiu espiritualmente e Jesus então notou a sua boa vontade de entrar na doutrina do bem e do amor, e é dali então surgiu um novo seguidor do mestre, um novo seguidor de Jesus. Então, essa elevação do Zaqueu, meus queridos irmãos, nós precisamos ter todo dia. Nós precisamos ter todo dia, quando a gente cuida bem da nossa casa, quando a gente faz a nossa tarefa sem desistir, quando a gente estuda, quando a gente trabalha, quando a gente passa por nossos desafios da vida, nós temos que ter essa elevação, nós temos que nos elevar até o Mestre Jesus, para o Mestre Jesus também nos ajudar, nos amparar. Senão, se nós ficar na boa aqui, mas ele tem que me ajudar, né? Ele me ajuda, mas não é por aí. Nós temos que chegar nele, nós temos que conversar com ele, nós temos que nos elevar até essa sintonia para que ele também nos ajude e nos torne pessoas assim melhores, mais compreensivas, mais resignadas. Outro exemplo também é da mulher hemorrágica. Era uma mulher que ficou doente um grande período da vida dela, mais de 12 anos. Ela sofria de uma hemorragia muito forte e ela estava completamente desacreditada, tanto pelas pessoas, as pessoas já tinham preconceito de chegar perto dela, ela sofria muito. Isso também não está no nosso Evangelho, essa parte da mulher hemorrágica, mas se encontra na literatura evangélica. Então a gente acha esse texto da mulher doente, né? Então ela tem assim muita tristeza, porque ela já tinha ido em todos os lugares da época para se curar e ela não conseguia essa cura. Ela sofria muito com essa doença e ela teve uma ideia, ela teve uma intuição que se ela tocasse no mestre, simplesmente tocasse no mestre, que ela poderia chegar curada. Ela teve essa fé, essa elevação, essa ideia, né? Surgiu nela essa ideia. E ela corre até o mestre, porque quando chega numa determinada cidade, ela corre até o mestre e quando ele vem passando no meio da multidão, ela corre e ela se enfia no meio da multidão, mas ela consegue tocar na capa de Jesus, só na capa, só na vestimenta. E Jesus diz assim: alguém me tocou, alguém me tocou. Aí o pessoal que estava cuidando dele, os seus seguidores, os seus discípulos: mas mestre, está todo mundo te tocando, mestre. Tem pessoas querendo te abraçar, nós estamos aqui para te resguardar. Tem muito, como é que tu está dizendo isso? Tem várias pessoas te tocando. E Jesus: não, alguém me tocou diferente. Alguém me tocou tão diferente que eu notei que quando essa pessoa me tocou, eu desprendi de mim uma virtude. Essa virtude que ele queria dizer era uma cura. Eu desprendi de mim uma virtude. Alguém me tocou diferente. Então, Jesus sentiu a elevação dessa mulher. Ele sentiu que essa mulher tinha fé, tinha confiança, que tocando na capa dele, que tocando nele, ela conseguiria a cura, e conta as escrituras que ela ficou curada nesse momento, né? Porque ela tocou na capa de Jesus. E Jesus sentiu, alguém me tocou. Então, nós precisamos tocar no mestre. Nós precisamos chegar no mestre. Nós precisamos fazer a nossa parte. Saindo daqui, vamos lembrar do que foi dito. Eu preciso fazer a minha parte. Eu preciso cuidar do meu planeta. Eu preciso cuidar da minha família. Eu preciso ser amável com as pessoas que estão à minha volta. Eu preciso compreender mais e julgar menos. A gente julga demais, meus queridos irmãos. Sempre o outro é que tem culpa. Sempre o outro que está sem razão. Sempre o outro que está errado. A gente diz: as pessoas são assim, mas eu sou pessoa também, então eu estou falando de mim, né? O trânsito em Porto Alegre é um horror, mas eu sou motorista também, então eu também faço parte desse trânsito, né? As pessoas que são muito fofoqueiras, mas eu também sou, porque eu também sou pessoa. Tem que cuidar o que se diz, tem que confiar mais, tem que falar menos, tem que pensar mais, tem que refletir mais, tem que tocar mais no nosso Mestre Jesus. E por isso, meus queridos irmãos, que Jesus nos trouxe então as parábolas, que são inúmeras, assim como essa que nós falamos hoje. Outro dia, quem sabe, comentamos outra, né? Quem sabe, se eu tiver a oportunidade, comentamos outra. Mas por isso,
Jesus usou as palavras como segunda revelação, quando ele aqui chegou. E nessa segunda revelação, Jesus ainda não viu nas pessoas, nos seus adeptos, nos seus seguidores, ainda não viu que aquelas pessoas tinham entendido bem tudo que ele falava. Achou que faltava muita coisa ainda, apesar dele se esforçar, né? Apesar dele se dedicar, apesar dele contar história, ele notou que ainda faltava muita coisa. E ele nos anuncia uma terceira revelação. Ele nos anuncia uma terceira vinda de alguma coisa que viria algum tempo para nós, quando nós já estivéssemos mais maduro na fé e na verdade. E nós recebemos, então, há pouco mais de 150 anos, o início da nossa doutrina, através do Allan Kardec, como vocês conhecem, que é a doutrina espírita, que vem nos ensinar que a vida não é só aqui, que a vida tem além do túmulo, que a vida pode nos proporcionar muitas alegrias, que todos os momentos de dor e de desafios que nós passamos serão sanados, se nós tivermos resignação, que nós tivermos confiança, se nós tivermos fé. Nós recebemos então esse presente, a doutrina do Allan Kardec, tem o nome dessa casa, né? A doutrina do Chico Xavier, a doutrina do Divaldo, né? A doutrina do Serginho, do Haroldo, a doutrina da Lúcia, do Feijão, da Marisete, a nossa doutrina tão linda, a doutrina dos trabalhadores dessa casa, que estão aqui com os braços abertos para receber vocês, e com toda certeza, tenho muita plena certeza que hoje vocês vão sair daqui bem mais consciente, olhando para cada florzinha que está se abrindo e pensando nesse semeador que saiu a semear. E nós também, com as nossas sementinhas, vamos semear para a nossa vida ficar mais iluminada, mais bela e mais feliz. Muito obrigado pela companhia de vocês, é sempre uma alegria chegar nessa praia maravilhosa, a minha prainha, a nossa prainha, eu sempre digo isso, né? Então, é uma alegria muito grande, eu me encho de felicidade quando estou perto de vocês, é uma oportunidade muito grande para mim, o meu trabalho se completa com essa casa. Nesse momento, vocês estão no lugar da minha família, vocês são meus amores nesse momento, então eu só tenho a agradecer esse feriado maravilhoso, cheio de luz que eu recebi. Fiquem em paz, fiquem com Deus e que assim seja. Na primeira etapa, nós fizemos uma oração por nós mesmos. Agora é a hora de fazermos a nossa caridade. E como diz a nossa doutrina, fora da caridade não há salvação, agora nós vamos fazer uma oração pelas pessoas que nós conhecemos, pelos demais. Então nós vamos começar pedindo a esse Deus bondoso e justo que ampare nossa família, que ampare nossos colegas de trabalho, que ampare os nossos vizinhos, os nossos amigos, as pessoas que nós conhecemos, que vá até os hospitais e dê alívio àqueles que estão sofrendo e que tenham o entendimento do que estão passando. Também vamos pedir por todos aqueles que são devedores da justiça, que estão nos presídios. Não vamos julgá-los. Cada um tem a sua cruz a carregar. Peçamos também pela nossa cidade, pelo nosso país, pelo mundo que precisa de paz, de alimento, de integração. E agora nós vamos passar ao passe coletivo. A nossa casa faz o passe coletivo em razão de este momento ser gravado. Então, aquelas pessoas que vão acessar pelo YouTube a Casa Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, sua explanação doutrinária do sábado, poderão também em sua casa receber o passe.
não precisam estar apenas aqui dentro da casa. E nesse passe coletivo, quem vai estar com cada um de nós é a espiritualidade de luz. Então, desde o momento que nós entramos na casa, nós já estamos sendo amparados pelos espíritos iluminados e tratados dentro das nossas necessidades e dos nossos merecimentos. Então, nesse momento, junto de cada um de nós, está um espírito de luz derramando energias curativas. Então, vamos fechar nossos olhos, vamos nos conectar a essa espiritualidade, vamos abrir o nosso coração para que toda essa energia de paz, de amor, de cura, de fé, entre em nosso corpo. Caminhe por todo o nosso corpo e também pelo nosso perispírito e o espírito, e deixe apenas em nós saúde, bem-estar, conforto e principalmente coloque em nós a fé de entender que, por mais difícil que sejam os momentos que estamos passando, tudo passará. Tudo passará. E assim, agradecidos que somos, acompanharemos mentalmente o Pai Nosso. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dê hoje. Perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas nos livre de todo o mal. Que assim seja. Nós temos sempre a caixinha de orações e sempre estarão sendo atendidos os pedidos de encarnados e encarnados e a água fluidificada. Vão em paz, tenham um bom domingo e uma semana tranquila. Até